Então, meninos e meninas, nós vamos continuar um pouco a discussão que a gente vinha fazendo na aula anterior. Só uma pequena retomada aqui do que a gente já fez na nossa disciplina, né? Ah, porque essa alternância é a quinta alternância, é a quinta alternância. Ou seja, a gente fecha o primeiro bimestre. A cada 5 alternâncias é um bimestre. São 20 alternâncias durante todo o ano. Né? Todo o ano letivo são 20. A cada 5 é um bimestre. Então, a gente está fechando hoje, né, essa alternância e assim fechando o bimestre. Inclusive, hoje de manhã, nós tivemos uma reunião com a coordenação e os professores e fizemos algumas reflexões sobre esse processo todo, de como é que as coisas estão andando. E depois serão informados quem tiver que ser. Mas bem, a gente está finalizando esse bimestre com essa alternância e a gente já teve 3 aulas, né? Na verdade 4, mas uma foi específica do estágio. Eu sei que para a gente adiantar o conteúdo, nós vamos fazer o seguinte: organizar as aulas e as atividades, dar uma semana para vocês, ou seja, termina hoje o bimestre, então vamos dar, né, foi o combinado com os professores, a gente dar um prazo para os alunos organizarem a sua vida. Porque, por exemplo, se o bimestre termina hoje, vamos ter aí uma semana para quem tem pendências se organizar e fazer as suas atividades que estão pendentes, né? Então, a mesma coisa eu vou fazer. E eu vou finalizar esse bimestre somente na próxima alternância, quando a gente vai fazer uma prova, né? Uma prova, porque nós tivemos que ceder um dia da nossa aula para a questão do estágio. Então, eu não vou contar como aula. Então, mesmo terminando o bimestre, essa alternância, eu vou estender mais uma, porque a gente vai fazer uma prova e só vai fazer a prova quem tiver aqui, porque o link da prova eu vou postar por aqui, né? Vou postar por aqui. É uma prova no formato de questionário online, o Google Drive, né? Então, a prova com as atividades ou com as aulas que a gente já fez até aqui, com essas 4 aulas e mais um conteúdo que eu vou explicar na aula da próxima alternância, certo? Por isso, a necessidade de colocar em dias as atividades. Quem não tiver com as atividades em dias, né, ou seja, não tiver nem as atividades, as aulas, que é isso que eu estava falando com as Zéias, né? A gente não trabalha com atividade, a gente trabalha com aula. Quando eu mando a atividade, eu mando a videoaula. E menino faz atividade e manda para mim com 10 minutos, eu digo, não, mas se a aula dura 40 minutos, como foi que você já me mandou essa atividade com 10 minutos? Vá assistir a videoaula. Não, professor, não vá assistir a videoaula. Não deu tempo, não. E aí, como eu tô lá em todas as minhas videoaulas, eu mando o link e elas estão lá no YouTube, então eu vou lá e vejo quantas pessoas visualizaram. Então eu já peguei um monte de neguinho e de branquinho também, né? Então a gente teve o quê? A nossa primeira aula foi sobre o conceito e a história do extensionismo rural no Brasil. Né? Falamos sobre isso, gravei a videoaula, foram 2 videoaulas na verdade, que eu cortei para não ficar muito grande. A atividade foi uma atividade de reflexão escrita, essa que o Oséias está fazendo, né? Ok. A segunda aula nós trabalhamos
um texto meu, inclusive, fui eu que escrevi, uma reflexão em torno dos movimentos sociais e o trabalho no campo. Movimentos sociais e trabalho no campo, para a gente entender essa dinâmica do trabalho e dos movimentos no campo. A atividade foi o quê? Um questionário online. Um questionário online. E que a prova será nesse mesmo formato, só que mais bem elaborada. Ok, essa foi nossa segunda aula. Nossa terceira aula foi orientações para a apresentação do relatório de estágio. A atividade foi fazer a apresentação do estágio, né? Então, ok, foi bacana. Quem conseguiu sobreviver, né? A nossa a nossa quarta aula, nosso quarto encontro foi uma discussão sobre a luta pela terra no Brasil. A luta pela terra no Brasil, né? Para a gente entender essa questão da terra. E eu também gravei, postei, e a atividade foi fazer uma pesquisa sobre os movimentos de luta pela terra no Brasil e preencher um quadro com as lutas, os locais, as datas e os líderes, né, desses movimentos. Mas tudo isso está no material quando eu mando a aula. Quando eu mando a aula, eu já mando tudo isso. Então, essa foi a nossa última aula. Agora a gente continua um pouco nessa discussão sobre a terra, sobre o campo, sobre, na verdade, a questão da terra no Brasil, que a gente vai falar. A aula passada foi a luta pela terra no Brasil. Agora é a questão da terra e as classes trabalhadoras no Brasil. Esse é o conteúdo de agora, que é um aprofundamento do conteúdo passado, certo? Que também terá uma pequena atividade. Então, é isso. A gente vai iniciar aqui. É uma exposição não muito demorada, mas é interessante ser apresentada e, quando vocês sentirem necessidade, pode perguntar. Então, a questão da terra no Brasil. O que tem, né, de questão aí para a gente entender? Olha, Deus fez a terra, o diabo pôs a cerca. Acho isso fantástico, né? Deus fez a terra, o diabo pôs a cerca. É inconcebível num país com a maior quantidade de terras agricultáveis do mundo existir agricultores sem terra e gente passando fome. Veja que a expressão sem terra está com as iniciais minúsculas e dividido com hífen. Esse sem terra aí, daqui para frente a gente vai falar muito de quem tem terra e de quem não tem terra, né? Para entender todo esse movimento de luta pela terra no Brasil, até chegar nas comunidades onde vocês irão trabalhar como técnico. Então, só para a gente entender que esse sem terra aqui, com inicial minúscula e com hífen, são as pessoas que não têm terra. São as pessoas que não têm terra. Diferente do sem terra do movimento do MST, que é uma outra questão. É uma questão de identidade. Aí o S é maiúsculo, o T é maiúsculo e não tem essa divisão. Então a gente tem dois tipos de sem terra. Sem terra é a pessoa que não tem terra, ok? Sem terra. E tem o outro sem terra, que sou eu, que sou sem terra por identidade, porque eu faço parte de um movimento. É os sem terras do MST, vamos entender assim. Mas lá, vamos lá. Deus fez a terra, o diabo pôs a cerca. É inconcebível num país com a maior quantidade de terras agricultáveis do mundo existir agricultores sem terra e gente passando fome. Como assim, professor? Sim, gente passando fome. Porque há uma má distribuição de terras no Brasil. De terras no Brasil. Tamanho da propriedade: menos de 100 hectares, a gente tem aí 98,4%,
né, dos estabelecimentos pertence a 20%, o melhor. Vamos reorganizar aqui a interpretação. Tamanho da propriedade: menos de 100 hectares. Percentual de estabelecimentos: 89. A percentual de área: 20%. Ou seja, para cada 20%, né, de áreas, existe 89% dos estabelecimentos que medem menos de 100 hectares. De 101 a 1.000 hectares, existe 94% dos estabelecimentos mede esse tamanho. E com uma área, né, de 34,8%. E mais de 1.000 hectares, existe um percentual de 1,2% dos estabelecimentos com uma área de 45%. O que isso quer dizer? Que uma pequena quantidade de pessoas tem uma quantidade maior de terras. Veja, em hectares, 45% das áreas, que equivale a 1,2% de estabelecimento, né, mede mais de 1.000 hectares. Ou seja, as áreas, né, os estabelecimentos maiores pertencem a um número menor de pessoas, né? Ou seja, há mais gente com uma quantidade pequena de terra, há muita gente com um pedacinho de terra e pouca gente com muita terra. Essa é a interpretação que a gente faz. A má distribuição de terra no Brasil se apresenta dessa forma. Muita gente tem só um pedaço ou não tem nada. Aqui a gente está falando da distribuição de terra, não está contando aqui quem não tem terra. E uma pequena quantidade de gente tem uma grande quantidade de terras. Entende? Há uma má distribuição. Nenhum país se desenvolve se não fizer a reforma agrária. A reforma agrária é exatamente a distribuição de terra. Quais as causas de tamanha concentração fundiária, professor? A colonização. O que é a colonização? A doação das sesmarias. Sesmarias era uma forma de distribuição de terras no começo da história do Brasil, né, que foi doada para os apadrinhados pelo rei de Portugal. Houve uma divisão, né, que desenvolveu um sistema de plantação chamado plantation, que é aqueles influentes e aos altos funcionários do governo. Então, por isso que ainda hoje a terra no Brasil é mal distribuída, porque veio desde o processo de colonização. É uma herança maldita dos atuais latifúndios. Ou seja, os atuais latifúndios vêm lá da sesmaria, das capitanias hereditárias. Lembra? Então, é uma herança maldita que a gente diz. Então, pela imagem aí, vocês conseguem visualizar, né, e entender um pouco sobre isso. Professor. Diga. Eu não estou conseguindo ver, não. Você está compartilhando, é? Não tá aparecendo não pra vocês. Você não tá compartilhando tela, não? Mas, moço, não diz isso não. Vocês são horrorosos, me deixando falando aqui sem compartilhar. Eu pensei que você tava só lendo, moço. Não. Vamos lá, então.
Aí volta um pouquinho, só para fazer menção ao que eu já falei. Se não fosse o Oséias, vocês iam ficar de todinho. Agora aparece. Tá aparecendo agora. Agora apareceu. Ah, bem. A questão da terra no Brasil, por favor, né? Então tá aí, né? A questão da terra no Brasil, que eu falei. Li isso aí. Deus fez a terra, o diabo pôs a cerca, tá? Pra gente entender essa questão aqui do sem terra que eu falei, né? E a má distribuição na tabelinha que eu expliquei. Sem olhar fica mais difícil entender, né? Então a gente está aí vendo os engenhos, né? As fazendas, os latifúndios que existia na época de colonização e que existe ainda hoje, né? Então, um pouco esse negócio todo aí, pra gente entender. Então, esse Mas- desenho... Oi? Agora eu lembrei, eu já escutei uma música que falava sobre esse negócio aí. Que eles proibiam a reforma agrária, que o dono da terra era o Mermin, das capitanias hereditárias. Aquela que eu te mostrei lá, Zé. Agora que eu lembrei. Exatamente. Que fala do roubo da história, né? A verdadeira história nunca foi contada. Exato. Então aqui um pequeno desenho para ilustrar bastante, né? A gente vem aí, a gente vê o processo antes e o processo depois. Um desenho só para ilustrar o latifúndio, o desemprego, a dominação, a desigualdade, os governantes, a violência, a fome, né? 500 anos depois. Então é bem isso. Então a lei de terras. Toda terra devoluta somente será adquirida através de compra. A lei de terras no Brasil, que é de 1850, né? Depois de toda essa confusão da luta pela terra, da chegada dos portugueses, os índios, essa coisa toda, da sesmaria, das capitanias hereditárias. Aí, com o passar dos anos, em 1850, 300 e poucos anos depois, é que se tem a primeira lei de terras no Brasil, e ela já vem dizendo que a propriedade precisa ser privada. Toda terra devoluta somente será adquirida através de compra. Ou seja, as terras que as pessoas trabalhavam normalmente, que era do governo, vamos dizer assim, devolutas, passa a ser das pessoas que podem comprar. E o indivíduo que sempre trabalhou nela não vai ter direito. O cara que nunca nem conheceu a terra vai comprar a terra e vai ter direito. Ex-escravos e os imigrantes, os primeiros sem terra, né? Então, os ex-escravos e os imigrantes são os primeiros sem terra, porque eles trabalhavam, né? Os escravos trabalhavam nas fazendas, mas quando houve o processo de expulsão, né? De expulsão dos negros, porque não foi libertação, né? Foi expulsão dos negros das fazendas, eles ficaram sem trabalho, sem terra, sem emprego, sem nada. Então são os primeiros sem terras do Brasil. Como também os imigrantes que vieram, ou que já estavam aqui, né, fugindo das guerras, e vieram para o Brasil trabalhar nos cafezais, nos canaviais e tal. Eles também não tinham terras, apesar de trabalhar nas terras. Então são os primeiros sem terras que a gente tem aí. Porque há um processo de grilagem de terras no Brasil. Porque a apropriação ilegal de terra no Estado por meio de títulos de propriedade falsificados. Há no Brasil um processo que a gente chama de grilagem. Um processo que a gente chama de grilagem. A história conta que o governo distribuía terra para os ricos, né? E tirando das pessoas que estavam trabalhando, e dava para os ricos, e esses documentos, esses títulos, eles eram falsificados. As pessoas assinavam com uma data retroativa, colocavam numa gaveta e colocava ali grilos, né?
colocavam ali grilos para envelhecer o papel ficar com aspecto antigo e parecer que isso foi dado por pessoas, por governantes de um período anterior, né? E aí a pessoa ia lá no cartório e dizia, olha, eu tenho documento dessa propriedade. Aí os grilos mijavam em cima do papel, o papel ficava meio amarelado, com esse aspecto, né, envelhecido. Então é um pouco a explicação, né, para esse processo de grilagem de terras no Brasil, que na verdade é um processo de falsificação, né? Processo de falsificação. Então a gente tem aí a política agrária de exportação, que também contribui nessa disputa pela terra no Brasil. Falta de apoio ao pequeno proprietário que vende sua terra ao latifundiário, né? Então a gente ouve muito esses comentários, as pessoas que não entendem, inclusive nesse governo horroroso que a gente tem hoje, né? Essa ideia, né, de criminalizar as pessoas que são beneficiárias da reforma agrária. Mas o governo não dá condições para os indivíduos que estão sendo beneficiados com um lote de terra, para esses indivíduos continuarem ali produzindo. Então, a reforma agrária não é só dar um pedaço de terra, é dar condições para o indivíduo produzir ali. Você pega uma família desprovida de tudo, de dignidade, de conhecimento, de dinheiro e tal, e dá um pedaço de terra para essa família. Joga ela numa propriedade, ela não vai conseguir fazer nada, porque ela não vai conseguir se desenvolver apenas com a terra. Ela precisa de outras condições. Daí é um alvo fácil para o latifundiário ir lá e não é comprar, porque não é dele, ele não pode vender, né? Mas é indenizar. Olha, tu sai da terra e eu ocupo ela e tal, eu te dou tanto em dinheiro e vai-se embora. Então é um processo de indenização pelo tempo que ele ficou ali, né? E aí o latifundiário começa a crescer mais ainda. Estão entendendo? A enorme quantidade de terras no Brasil é aproveitada. Veja, aproveitamento das terras no Brasil. Aqui a gente tem um gráfico que mostra que 21% das terras do Brasil são aproveitadas para as pastagens, né, na produção de pastos, 21%. Somente 7% é destinado para lavouras e 72% são matas e terras improdutivas que não estão produzindo. E por que não estão produzindo? Porque tem um dono, vamos dizer assim, que conseguiu de forma ilegal esse título e não deixa ninguém produzir. Então, a gente tem as pessoas morrendo de fome. Do outro lado, nós temos uma grande quantidade de terras que não estão produzindo, porque é de um bonitinho, de um latifundiário, que não quer desapropriar essas terras, ou é do governo e tal. E aí somente 7% está destinado para a produção de alimentos e 21% para a produção, para a criação de gado, na verdade, né? Os latifundiários produzem gado e outras e outros cultivos, mas vai entrar aqui, como a soja, né, o milho e tal. Então, somente 7% das terras do Brasil é destinado para a produção de alimentos. E a gente consegue produzir uma quantidade enorme, porque professor, Oi. Esse 7% é incluindo agricultura familiar e monocultura, é? Exatamente. Né? É a parte que é destinada para a lavoura, incluindo aqui o agronegócio, né? Produção em alta escala, monocultura e tal, né?
Mas o que choca é ver essa quantidade de terras improdutivas enquanto as pessoas estão necessitando da terra para viver, né? A agricultura familiar, ela corresponde hoje por 38% do valor bruto da produção agropecuária no Brasil. Então, a agricultura familiar, 38% da agropecuária. 84% dos estabelecimentos rurais, né? Então, 84% dos estabelecimentos rurais são voltados para a agricultura familiar e por 77% da mão de obra do campo. Ou seja, a agricultura familiar é a saída para a fome do povo deste país. O agronegócio nunca foi, nem nunca será um meio de produção para saciar a fome do povo, porque a sua produção está destinada para a exportação. A agricultura familiar produz 84% da mandioca, 67% do feijão, 58% dos suínos, 54% da bovinocultura de leite, 49% do milho, 46% do trigo, 40% de aves e ovos e 31% do arroz que chega à mesa dos brasileiros. Ou seja, a agricultura familiar camponesa é o meio de vida, é a forma de produção sustentável, necessária, né, e que é o meio que vem garantindo a alimentação do povo brasileiro. Cerca de 80% dos municípios do país são essencialmente rurais, abrangendo 50 milhões de pessoas. Ou seja, a agricultura familiar, ela é fundamental ser desenvolvida, porque é ela que garante o alimento, né, das pessoas, e não o agronegócio, como a gente ouve por aí e defende por aí, né? É grave a gente falar em nome do agronegócio sem ter propriedade desses dados, né? Então, essa questão da terra no Brasil, da distribuição de terra no Brasil, a gente fala, parece algo distante da gente. Mas essa questão da distribuição de terra, essa má distribuição, tem influência direta, por exemplo, com o que a gente come, com o alimento que chega para as pessoas. Porque é 84%, sim, a gente colocou ali vários percentuais de várias cadeias produtivas. No resumo, a gente tem o dado que 84% do alimento que chega para os brasileiros advém da agricultura familiar camponesa. Ou seja, o agronegócio não é uma forma, né, mais indicada para a produção, porque não visa produzir alimentos saudáveis para saciar a fome do povo. Visa produzir alimentos modificados geneticamente para exportação, né? Então, o agronegócio, nessa disputa com a agricultura camponesa, a gente tem visto que ele tem ganhado, porque detém o capital, detém a propriedade, detém a tecnologia para produzir e produz em grande escala. Porém, o reflexo disso é a pobreza, é a fome, que tem voltado muito forte no nosso país, inclusive nos últimos 2 anos, e agora 2020, 2021, um número exagerado de pessoas passando fome, né? Então, a questão da terra tem tudo a ver com isso que a gente vai falando. E como resolver o problema da má distribuição de terras e do subaproveitamento agropecuário no Brasil? Como é que faz isso, né? Bom, a gente tem as leis e a Constituição. Existe o Estatuto da Terra, com a lei de número 4.504, é de 64, que diz que o acesso à terra é um direito para quem nela vive e trabalha.
e promovê-lo é uma obrigação do Estado. Ou seja, a lei da terra vai dizer que quem tem direito à terra é quem nela vive e trabalha. Porém, né, a gente vê que quem tem direito à terra é quem está pagando por ela. Para ela ficar parada, ou está produzindo gado, né, para exportar a carne, ou está produzindo uma outra cultura também para exportação. A Constituição Federal de 88 diz que a terra, em condições de plantio ou criação, precisa ter uma função social. A terra precisa cumprir a sua função social. Qual é a função social da terra? Né? É produção de alimentos. A terra existe para produzir alimentos. Produção, lazer, agropecuária, turismo ou reserva ecológica. Essa é a função da terra. Perceba que a primeira função social da terra é produção. A terra só cumpre a sua função social quando ela está produzindo. Ela estando parada, ela não está cumprindo a sua função. E a gente viu que mais de 70% das terras brasileiras não estão produzindo. Né? Logo, essa desigualdade enorme na distribuição de terras no Brasil. A questão do MST nessa questão da terra. Diante da situação, surge no primeiro encontro dos trabalhadores rurais sem terra, em 84, o MST, composto atualmente por cerca de 300 mil famílias. Então, o MST é um movimento social de maior expressão política e social na América Latina, um dos maiores do mundo. Ele surge em 84 no sentido de se colocar na luta para a democratização dessa terra, para garantir que a terra fosse, ou seja, distribuída para as pessoas, seja as terras que não estão sendo produzidas. Mas aí a gente, né, o MST, se depara aqui no Brasil com uma estrutura política que impede que essa terra seja distribuída. É o que a gente chama de UDR, União dos Dirigentes Ruralistas. Né? Então é a união dos ruralistas que defende que a propriedade tem que ser privada, ou seja, tem direito à terra quem compra e não quem vive nela, mesmo comprando para deixar ela sem produzir. Então a UDR é um dos maiores inimigos, né? União dos Dirigentes Ruralistas. A UDR é uma das maiores instituições que é contra a distribuição de terras no Brasil, inclusive de colocar pistoleiro nas terras para matar os trabalhadores que vivem ali ou expulsar os trabalhadores que vivem ali, porque o Estatuto da Terra vai dizer que quem vive ali também tem direito na terra. Aí a gente tem muitos conflitos, inclusive dessa questão da terra. Então, o princípio da UDR é uma entidade de classe que se destina a reunir ruralistas e tem como princípio fundamental a preservação do direito de propriedade e a manutenção da ordem e respeito às leis do país. Olha só, a UDR aí com os seus princípios. Então, fica claro que essa instituição, né, vai dizer que vai defender o direito da propriedade, ou seja, a terra é de quem adquire ela por meios da compra, né? E aí essas compras elas vêm se dando de forma fraudulenta desde os períodos de início no processo de colonização. E os princípios do MST é completamente diferente da UDR. O MST é um movimento social que se destina a reunir agricultores sem terra e
tem como princípio fundamental, veja como o princípio da UDR e do MST são completamente diferentes. Tem como princípio fundamental a ocupação de terras como forma de protesto para pressionar o governo a agilizar a realização da reforma agrária, né? Então, esse é o princípio do MST. E percebe aqui a palavra ocupação de terras e não invasão de terras, né? Para quem não sabe, invasão é diferente de ocupação, né? Por quê? Vamos entender. Invasão é um lugar que está sendo usado e chega alguém e invade. Ocupar é tomar posse de um espaço que está desocupado. Por exemplo, o MST e outros tantos movimentos que fazem reforma agrária no Brasil, que luta pela reforma agrária, esses movimentos eles não entram numa terra que está produzindo. Se ela está sendo ocupada, então aquela ideia de dois corpos não ocupa o mesmo espaço. Ok. Se isso acontecer, por exemplo, eu estou nessa sala, eu estou trabalhando aqui nessa sala, chegam umas pessoas e entram aqui, eu já estou aqui, isso é invasão, porque eu estou usando essa sala está cumprindo a sua função social, né? Eu estou utilizando, eu já estou ocupando. Se chegar outras pessoas para utilizar essa sala, isso é invasão. É invasão. Agora, essa sala não está sendo ocupada, está parada, está vazia. Chega alguém para utilizar, isso é ocupação. É o que acontece com o MST e os outros movimentos. A gente fala do MST porque é o carro-chefe dessa luta pela terra no Brasil. Diga. Quem não tiver com esse negócio diferente de ocupação e invasão aí, você pode me dar o nome que eu vou passar pro Tizé. Como é que é? Quem não tiver na ponta da língua a diferença entre ocupação e invasão, você pode me dar o nome aí que eu vou passar pro Tizé. Muito bem. Vai cair na prova. Então é isso, gente. Se uma terra está cumprindo já a sua função social, que é produzir, ok, ela já está sendo ocupada. Não pode entrar lá, porque senão é invasão. Agora, se ela não está cumprindo a sua função social, qualquer pessoa pode entrar lá, né? Qualquer pessoa de forma organizada, claro, e ocupar. É diferente. Então, não podemos mais nos referir, por exemplo, eu moro num assentamento de sem terra, aqui na Califórnia. Aqui foi uma ocupação do MST, não foi invasão. As pessoas dizem, na invasão, rapaz, invasão é o teu... Né? Aí tem que parar 3 dias explicando. Não é invasão, é ocupação, certo? Para frente. Então, os princípios do MST, que se diferencia da UDR, e só uma imagenzinha para a gente ver um pouco dessa questão. Só aquilo que eu falava, só o acesso à terra não basta. Uma pergunta, só o acesso à terra basta? Não. Pois é necessário uma boa localização, é preciso vias de escoamento da produção, precisa assistência técnica, financiamento, condições de moradia. Isso tudo está dentro do pacote da reforma agrária. Antigamente, a gente falava em reforma agrária, vinha na cabeça da gente essa questão da distribuição de terras. Hoje, não. A reforma agrária hoje é entendida como vários direitos sociais. O primeiro é o direito à terra, que é um direito do indivíduo, né, de qualquer ser humano, o direito à terra, que a terra não pode ser propriedade, apesar da lei de 1850 dizer que a terra era propriedade privada. Mas o Estatuto da Terra, baseado na Constituição Federal, vai dizer que tem direito à terra quem nela vive e trabalha. Mas bem, a reforma agrária hoje não é apenas distribuir terras. Como eu falei, se entregar um lote de terra para uma família e não der a assistência técnica, financiamento, condições de moradia, de escola, de saúde, esses direitos que são próprios do ser humano, essa família não vai ter condições de ficar ali. Inclusive vias de escoamento da sua produção. Então, aí o povo, né,
a mídia e esse povo, né, que detona os movimentos, eles não sabem disso e aí vão dizer, são vagabundos, são não sei o quê, não querem trabalhar, vendem suas terras e tal. Sem saber que o governo deixou essas pessoas ficarem ali, mas não deu condição nenhuma. Deixou entre aspas, né? Porque sempre que os movimentos ocupam uma terra, aquele que se diz dono da terra vai receber esse dinheiro do governo. Então, é uma forma das famílias pressionar o governo a indenizar ou desapropriar. Quando a gente fala de desapropriar, o que é o processo de desapropriação? É quando o governo negocia com o fazendeiro, paga o fazendeiro para que aquela terra seja distribuída. E existe, eu conheço porque eu sou do movimento, eu sei disso, existe comunidades, existe territórios que o governo paga um valor muito mais alto para o fazendeiro para evitar, por exemplo, que tenha conflitos. Como aconteceu já vários conflitos, por exemplo, Eldorado dos Carajás, que teve um massacre, né? Todo mundo sabe do massacre de Eldorado dos Carajás. Então, final dos anos 90 para cá, início dos anos 2000 até agora, o governo tem muito medo de acontecer novamente, porque isso manchou, né, a história do país. Então, o governo muitas vezes paga para o que se diz dono da terra, né, um valor muito mais alto para ele, deixa o povo lá, para não ter conflitos. Né? Então, às vezes, as pessoas não entendem, acham que o cara ganhou de graça, assim, tal, e expulsou o fazendeiro e tal. Na verdade, o fazendeiro vai só desapropria a terra, o INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA só vai fazer a desapropriação da terra, que é distribuir os lotes para as famílias, depois que paga o fazendeiro. Né? O processo de desapropriação está ligado ao pagamento da terra. Então, quem paga é o governo, porque é o governo que é responsável para fazer a reforma agrária. Né? Então, isso tudo. Aqui temos uma imagem muito forte, né? É culpa do latifúndio. Se as terras fossem produtivas, não haveria predação do meio ambiente, né? Então a gente vê aí, e nesses últimos anos, ano passado e esse ano, mais uma vez com esse governo horroroso, né? Que não tem políticas de controle, tem ficado cada vez mais evidente essa questão das queimadas, do descontrole, né? Da fiscalização da questão ambiental. Então, quantas terras aí poderia estar cumprindo a sua função social, que é produzir alimento para matar a fome do povo. Tá aí os madeireiros cortando e queimando e acabando com tudo. Né? Culpa do latifúndio. Culpa do latifúndio. Se as pessoas se fixassem no campo, as cidades não estariam inchadas e violentas. Né? Inchadas quer dizer cheia de gente. Mas o latifúndio vem ao longo dos anos expulsando as pessoas do campo, é o que a gente chama de êxodo rural, que aconteceu fortemente nos anos 70 no Brasil, né? E aí por isso dos anos 70 para cá as cidades cresceram muito e por isso todas essas questões de violência, de falta de estrutura que tem nas cidades. Culpa do latifúndio, porque o latifúndio é uma grande quantidade de terra na mão de uma pessoa só, podendo ser distribuída essa terra para muita gente. Aí as pessoas não tendo condições de ficar aqui, elas irão para a cidade. Né? Culpa do latifúndio. Se tivesse uma reforma agrária, a gente não trabalhava de escravo. Então, o trabalho escravo é quando o indivíduo é submetido a trabalhar para um fazendeiro, né? Um fazendeiro, que é a mesma coisa que latifundiário, e em condições de escravidão. Culpa do latifúndio. Se tivesse terra para plantar, não haveria esse desemprego todo.
Então precisa-se, não há vagas. Olha a figurinha aí, muito explicativa, né? Então aqui a gente tem os conflitos pela terra, não vamos explorar, porque nós vamos ter um conteúdo específico sobre os conflitos, inclusive com dados atuais. Esses aqui não estão tão atualizados, né? Então nós vamos ter um momento aqui que eu falava, né? O exemplo do Eldorado dos Carajás, de 1980 até 2000, 1.520 mortos no campo. Em Eldorado dos Carajás, por exemplo, que foi em 96, só aí teve 19 agricultores sem terras assassinados. Então aí a gente vai vendo cada vez mais essa perversidade do sistema de produção agronegócio, né? Agronegócio quer dizer o agro a serviço do negócio. Então a gente vai inclusive trabalhar esses conceitos. Agronegócio é o negócio da agricultura, ou seja, é a agricultura para o negócio. Então, quando a gente fala em agronegócio, a gente pensa na produção agrícola para ganhar dinheiro, para vender para fora. Não é para alimentar as pessoas, certo? Agronegócio, né? É a agricultura a serviço do negócio. E a agricultura camponesa traz essa ideia de que o camponês, né, está inserido nesse processo de produção. Dentro da agricultura camponesa, a gente tem a agricultura familiar, que é uma produção baseada na mão de obra da família. Mas isso também é assunto para os próximos tópicos. Então, eu disse que a gente iria falar sobre a questão da terra no Brasil, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre as classes trabalhadoras no Brasil. As classes trabalhadoras no Brasil. Para a gente ir fechando aqui. As classes trabalhadoras no Brasil. São dois conteúdos, mas eles se complementam. O que são, professor, as classes trabalhadoras no Brasil? Ora, já está aparecendo para vocês? Sim. As classes trabalhadoras rurais no Brasil contemporâneo, hoje. O que a gente tem, né? A gente tem aí a questão agrária, que está ligada aos governos, né? Governos militares, que não resolveram os conflitos de terra, transportar os latifúndios para as fronteiras agrícolas, e com isso a gente vai ter o aumento das tensões. Então, desde os governos militares, que foi de 64 a 84, 20 anos, né, que houve um golpe militar no Brasil, no ano de 64, e foi até 84, foi um golpe dado pelos militares. Bem parecido com o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje foi um golpe, né, do governo. Só que não foi um golpe, eles não tomaram o governo. Hoje o governo é dos militares, Bolsonaro e companhia. Porém, eles não deram um golpe de forma, como é que a gente diz? Foi um golpe concedido pelo povo. Ou seja, o povo escolheu um governo militar. Foi um golpe que o povo consentiu. Ou seja, né, temos hoje um governo ditador, né, um governo ditador de militares, mas eles não tomaram o governo. O golpe que eles deram foi com o consentimento do povo que foram votar, né? Mas aí é assunto para os próximos momentos. A gente está falando do governo militar de 64, que não resolveram os problemas de conflitos de terra que existia muito naquela época, antes do processo de ditadura militar. E aí, com isso tudo, a gente vai ter o aumento das tensões no campo, né? Então, inclusive, o golpe militar aconteceu em 64 porque havia uma abertura do governo Jango, é isso, que Jango ia fazer a reforma agrária. Jango estava dando muita abertura
para os movimentos camponeses. Então, os militares viram que o Jango ia fazer a reforma agrária, e se fizer a reforma agrária no país, vai mexer com muita gente grande, inclusive os militares, que são também os latifundiários. E aí o que fizeram? Vamos tomar o governo. E tomaram o governo. Né? E aí aumentou as tensões. E aí durante 20 anos os movimentos ficaram quietos. Só depois de 84, que foi exatamente em 85, que começa a surgir os movimentos sociais, outros, no caso, o MST. Nisso a gente tem a estrutura fundiária, que é a seguinte: a forma como se encontra distribuída a propriedade e a posse da terra na sociedade. Então, quando a gente fala de estrutura fundiária, a gente fala de como está distribuída a terra na sociedade. Então, a estrutura fundiária nossa, hoje, ela é fundamentada no latifundiário. As terras, né, a gente viu que a maioria das terras, a grande quantidade de terras, está nas mãos de pouquinha gente. E pouquinha terra está nas mãos de muita gente, com um pedaço bem pequeno. Eu gosto muito dessa imagem, veja, ela é muito forte, muito representativa. O pai dizendo para o filhinho: até onde a vista alcançar, nada disso é seu, meu filho. Tadinho, né? Eu fico imaginando ele dizendo: olhe, contemple o horizonte, tá vendo tudo isso? Pois é, tudo isso que aparecendo só os cabos com a segurada aqui. Tudo isso que você vê, nada é seu. Como o Elian? Pra mim tá aparecendo... Ah, agora trocou. Ah, desculpa. É bem aqui que eu tava. Bem aqui. Ah, bem. Essa imagem aqui. Muito representativa, veja. O pai com o filho, olhando a terra, e diz: até onde a vista alcança, nada disso é seu, filho. Porque a estrutura fundiária do nosso país está organizada na distribuição de terra, né, para o latifúndio, ou seja, a posse da terra na nossa sociedade é quem tem dinheiro tem terras, quem não tem dinheiro não tem terras, né? Veja, deixa eu ver aqui se eu consigo. A desigualdade estrutural. A desigualdade estrutural fundiária brasileira interfere diretamente, ou seja, essa estrutura de distribuição de terras que existe no Brasil, ela influencia na quantidade de postos de trabalho, porque se a terra não está distribuída, se um número bem pequeno de gente tem uma grande quantidade de terras, logo vai precisar de menos gente para trabalhar, porque esse latifúndio vai lançar mão de tecnologias. Então, essa desigualdade da distribuição de terra no Brasil influencia na quantidade de trabalho no campo, influencia no valor de salários de quem trabalha no campo, influencia nas condições de trabalho e no modo de vida dos trabalhadores rurais. Ou seja, o câncer deste país, a doença desse país, a imoralidade deste país passa pela forma como a questão fundiária está estruturada. Ou seja, muita gente tem pouca terra ou nenhuma e pouca gente tem quase todas as terras do nosso país, né? Então a gente tem essa estrutura aqui. No Brasil, menos de 10% dos estabelecimentos agropecuários, aqui no Brasil, menos de 10% dos estabelecimentos agropecuários controla quase 80% das terras. Quer dizer, 80% das terras do Brasil está nas mãos de 10% somente da população, né? É muita terra na mão de pouca gente. No Brasil, a desigualdade na distribuição da propriedade da terra tem o quê? O agravamento da fome e da miséria, né?
agravamento da fome e da miséria. Então, a gente tem que ter cuidado quando for falar dessas questões por aí, para não falar aquilo que a gente não sabe e defender estruturas políticas que a gente não conhece, né? Brasil, na produção familiar, o fornecimento de gêneros alimentícios, ou seja, quem fornece basicamente os gêneros alimentícios para nós comer é a produção familiar. E as grandes propriedades? Tem a valorização imobiliária, está mais preocupado com isso, com a valorização do imóvel, né? Da terra ali para vender, para lucrar, e a obtenção de incentivos fiscais. Então a gente mais uma vez vê aí a grande diferença. O desenvolvimento do capitalismo no campo nem sempre significa aumento de produção agrícola. A gente vai ter um conteúdo que a gente vai ver como é que o capitalismo se desenvolve no campo. E quer dizer, a tecnologia no campo, o desenvolvimento do capitalismo no campo, isso não quer dizer, né, que vai ter um aumento da produção agrícola. Ou seja, não quer dizer que vai ter alimento para o povo comer. Mas um aumento da violência no campo, porque de um lado estão os latifundiários, do outro lado estão os agricultores familiares. Veja, essas imagens eu acho interessante para a gente pensar. Ele diz assim: mãe, o neném está comendo terra. Aí ela diz: deixa ele, pois a terra não é nossa mesmo. Meio forte, né? Comendo terra o bichinho. Bom, aqui a gente tem uma divisão também mais estruturada. Por exemplo, 5% de terras não agricultáveis, terras produtivas sem utilização, 7%, lavouras anuais, 12%, lavouras permanentes, 3%, áreas em descanso, 2%, pastagens naturais, 20%, aqui já mostrando outra estrutura, né? Então, muita coisa para as pastagens. Veja, para a criação de gado. Gado dá dinheiro, mas o povo não come carne. Carne vai para fora. Pastagens cultiváveis, 19%, florestas e bosques, 21%. Reflorestamento e aproveitamento, 1%. Vamos ter aqui terras produtivas, cadê? Lavouras anuais, não, cadê? Não está aqui, né? Passou essa informação das terras para a lavoura, foi no gráfico anterior. Mas bem, deu para a gente ter um pouco dessa noção. Tá. Ok, agora chegamos nas classes trabalhadoras. Por que que a gente tem essas classes trabalhadoras? As classes trabalhadoras, isso aqui vai cair na prova, viu? As classes trabalhadoras rurais são os parceiros, né? Que são o quê? Aqueles que trabalham na terra dos outros e fica com uma parte do que produzem. Ou, em alguns lugares, vamos chamar, que a gente conhece como poceiros, né? Mas poceiro aqui nessa estrutura vai ter outro significado. Vamos lá. Os parceiros trabalham na terra dos outros e ficam com uma parte do que produz. É uma classe de trabalhador do campo. Por que a gente precisa estudar isso, professor? Ora, porque vocês serão técnicos, vocês trabalharão no campo e vocês precisam conhecer o tipo de trabalho que existe no campo, certo? Então, outra classe trabalhadora do campo são os arrendatários, que pagam um aluguel pela terra. Outra classe são os poceiros, que lutam pela legalização de suas posses. Aqui para nós a gente entende o poceiro como aquele que paga. O poceiro, nessa estrutura fundiária, do ponto de vista, né, legal, é aquele que luta pela legalização das posses para ele ter posse, porque ele mora lá, ele vive lá, então ele tem direito, né? Aí temos os pequenos proprietários. Quem são os pequenos proprietários? Né? Problemas com juros da dívida com os bancos e preços baixos.
Os pequenos proprietários são aqueles que estão em uma pequena propriedade, que tem problema com o banco e estão geralmente aí vivendo em uma propriedade que pode ser de alguém que não se apossou ainda e tentando negociar para ficar com essa terra, ou às vezes já até tem o título definitivo dessa terra. Não são latifundiários, mas também não são posseiros, nem arrendatários, nem assentados. São os pequenos proprietários. Depois a gente tem os trabalhadores assalariados. Os trabalhadores assalariados, eles lutam para ter os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos. Como assim, professor? Tem gente que trabalha no campo para receber um salário? Claro. Os trabalhadores assalariados trabalham em fazendas, em algum lugar, né, na Suzano, no campo. Trabalha no campo e são trabalhadores rurais, mesmo morando na cidade. São trabalhadores assalariados. Permanentemente ou temporários. Como, por exemplo, tem os volantes ou boia-frias, e tem os trabalhadores que é permanente, que fica numa fazenda, que fica numa firma, né? E tem aqueles que vão acompanhando, a gente chama de um trabalhador sazonal, que está, por exemplo, na colheita da pimenta. Terminou a colheita da pimenta, ele vai para um outro lugar cortar cana. Depois que termina a cana, ele vai para um outro lugar colher outro produto. Então ele fica andando, né, nesse processo. E aí a gente tem os sem terra. Os sem terra, como eu já falei, estou falando aqui dos sem terra que não tem terra. Os sem terra são expulsos pela construção de uma usina hidrelétricas, né, ou a expansão do capitalismo no campo na década de 70, que aí vão ser os acampados, que fica em alguma terra pressionando o governo para desapropriar aquela área. São os acampados. Depois que o governo desapropria, eles deixam de ser acampados e passam a ser assentados. Quando passa a ser um assentamento, aí é assentado. Antes disso, quando ele está rodado, como a gente diz, sem ter um lugar certo, só provisório, é um acampamento. Certo? Vamos já terminar. Os movimentos dos trabalhadores rurais sem terra. Começa em 1984, em Cascavel, com o primeiro Congresso dos Trabalhadores Rurais, e isso vai ter uma reação, que é exatamente a mobilização de uma parcela dos proprietários rurais, e aí a gente vai ter novamente a UDR com um discurso conservador e anticomunista, dizendo que esse povo que fazem esse movimento são comunistas porque querem socializar a terra. Em 85, a gente vai ter o Plano Nacional de Reforma Agrária do governo José Sarney, que não vai dar muita coisa, né? Em 86, a gente tem o Congresso Instituinte, que vai fazer a eleição de 40 constituintes da UDR, ou seja, oficializa a UDR para combater essa ideia de reforma agrária. E aí a gente volta a ter, né, mais conflitos, inclusive muitas mortes. E o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Há 20 anos, em Cascavel, como eu já disse, no Paraná, centenas de trabalhadores rurais se juntam ou se rejuntam, porque antes da ditadura militar quase que se constituía o movimento sem terra e foi suprimido. E depois da ditadura, ele se organiza juntando poceiros, atingidos por barragem, migrantes, meeiros, parceiros, pequenos agricultores, um monte de gente, e funda o MST e começa a lutar por reforma agrária, por lutar por uma sociedade mais justa e fraterna, né? Então, esse é o objetivo do MST, a princípio, nessa luta pela terra. E aí, para ir fechando, né, quais são os objetivos principais? A luta pela terra, que é a reforma agrária,
né? Luta pela terra é o primeiro elemento da reforma agrária, a luta pela reforma agrária, né? Que é os outros direitos que vêm, como eu já falei, a moradia, a habitação, o financiamento e tal. E um outro objetivo é lutar por uma sociedade mais justa e fraterna, né? Está garantido na Constituição toda essa questão que eu já falei, né? Então aqui só para reforçar, daqui para frente é mais tranquilo, né? Essa questão da legalidade refere-se à lei, é um direito, e a legitimidade refere-se àquilo que é aceito pela sociedade, que é a justiça. Então o MST está baseado na legalidade, porque é uma prática que já vem garantido na lei, e é legítimo porque já vem acontecendo na prática, né? Então aqui a gente tem mais algumas imagens só para visualizar um pouco o que a gente vem falando. E é isso, gente, né? Mais informações aqui sobre o Sem Terra, mas nós já dissemos um monte de coisas que são importantes e necessárias serem entendidas, ok? Então, a gente viu aí, né, um pouco dessa história da questão da terra no Brasil e as classes trabalhadoras existentes no campo hoje, ok? Querem fazer algum comentário? Ficou claro alguma coisa? Vamos lá. Feita aí, ó. Só acrescentar aqui, não sei se é acrescentar, mas assim, além de todos esses aspectos que você falou sobre o agronegócio, também tem essa questão avassaladora da extração dos recursos naturais, né? O agronegócio, ele busca, vocês estão conseguindo captar meu áudio? Sim. Eles extraem muitos recursos naturais, né? Em busca de desenvolvimento tecnológico, do crescimento econômico. Eles buscam a extração de vários recursos naturais, e também a questão dos resíduos que a agroindústria gera, também, que é jogado no meio ambiente, trazendo aí impactos terríveis que afeta não só a atualidade, mas que é algo que as gerações futuras ainda vão sentir, né? A questão do lixo, os rios contaminados e uma infinidade de coisas. Certo. Mais alguém? Eu não tinha noção de que era essa briga toda por terra. Essa confusão toda, e que tinha esse tempo todo de movimento e tudo isso. Não fazia a menor noção. A bagaceira vem desde 1500, quando o Brasil foi invadido, né? Ali sim foi uma invasão. Aí o governo de Portugal divide a terra, né, nas capitanias hereditárias, e distribui as terras para os ricões, né, amigos do rei de Portugal. Então a nossa história, ela já nasce com problemas com relação à terra. E daí para cá, a terra no Brasil sempre ficou para as famílias ricas, e um número pequeno de famílias com uma grande quantidade de terras. Por isso que não sobra para nós. E por isso que nós estamos morrendo de fome. Quando eu digo nós, as pessoas que não têm terra, né? Ok? Mais alguma coisa? Deine, Ilane, o Ítalo estão aí? Acho que não estão. Ligaram e foram-se embora. Então, até saiu a bichinha. Então, meninos, a atividade que vocês farão dessa aula, eu vou postar a videoaula, mas como vocês já assistiram, eu vou postar para vocês os slides, né? E vocês farão, né, uma busca em outros espaços para entender um pouco mais. E vocês vão gravar um áudio, ou melhor, vão gravar 2 áudios para mim. Áudio pequeno, de 1 minuto, 1 minuto e meio cada um. No primeiro áudio, você vai tecer comentários
sobre a questão da terra no Brasil. A questão da terra no Brasil. Professor, você vai gravar. Eu entendi que a questão da terra não dá. Gravar um áudio comentando oralmente sobre a questão da terra no Brasil. Ok. O segundo áudio é sobre as classes trabalhadoras do campo. O que você entendeu? Aí você pode rever a aula, você pode ver o slide que eu vou mandar, os dois, você pode dar uma olhada na internet, assistir uns vídeos, ver um texto, enfim, para enriquecer a sua fala. Mas eu quero que você grave áudio pelo celular mesmo, pelo zap mesmo, mandar no meu PV, né, comentando a questão da terra no Brasil e as classes trabalhadoras do campo, né? Como disse o Lian, não sabia que era essa coisa toda. Se for aprofundar, pesquisar e tal, vai descobrir coisas mais graves ainda. Aqui é só um demonstrativo de tudo que a gente tem, infelizmente, nesse país. Ok, meninos? Belezinha. Ok. Para terminar, eu quero mostrar um negócio para vocês, falar com vocês o seguinte. Hoje nós tivemos uma reunião com os professores e a coordenação e a gente resolvemos aderir uma plataforma onde o professor disponibiliza todos os materiais da disciplina. Bom, eu já venho usando. Se chama Google Classroom. Google Sala de Aula. Só para enfeitar. O Google Classroom, eu acho que já tem mais alguém, acho que o Maxwell está utilizando. Então a gente decidiu, mesmo voltando presencial, né? A gente volta, não sei, semana que vem tem um decreto do governador e a partir desse decreto a gente vai reavaliar. Foi o que ficou decidido na reunião hoje. Mas bem, essa plataforma a gente coloca todos os materiais da disciplina, onde fica lá para que os alunos possam ir. Então, mesmo voltando presencial, quando o professor trabalhar um conteúdo, joga lá o material e é tipo nas nuvens. Tipo, não, é nas nuvens, para não ficar com o celular pesado, cheio de coisa. Então, eu já venho fazendo isso quando vinha trabalhando com os outros meninos e eu estava esperando um momento que tivesse mais gente na sala para eu poder informar. Como isso não acontece, então eu vou falar para vocês. Mas eu gostaria de fazer agora esse exercício com vocês. O seguinte, eu vou colocar aqui no chat o link, você vai clicar nesse link e ele te leva direto para a sala de aula, onde vai estar a extensão rural, e lá está todos os materiais. Quando você entra pela primeira vez, você já fica registrado lá, certo? Então lá fica os materiais. Então tentem entrar aí agora. Cliquem aí e vejam o que acontece, o que aparece para vocês, entendeu? O link tá onde? Tá no grupo, é? Não, botei bem aqui no chatzinho da nossa reunião. Olha, ó. Oi, tô mandando um oi, tá vendo? Aparece um escrito do lado. Já tô dentro da sala, viu? Tá vendo? Extensão rural, tem uma mulher capinando aqui. Eu coloquei bem bacana para poder mostrar para vocês. Entenderam? Vê se mais alguém entra. Tá aqui o link dos vídeos, tudo. Eu tô esperando instalar aqui para entrar. Ó, vou projetar aqui para vocês verem o que tem lá. Mas é bom entrar, que já fica registrado.
Só que assim, eu vou mandando também os materiais individual para vocês. Como vocês ainda não têm essa familiarização, então eu vou mandar os materiais para vocês individual das aulas que está pendente. Mas aqui tá, ó. Tá aparecendo para vocês? Sim, tá aparecendo. Eu tentei entrar, professor, aí pediu para mim abrir uma conta, né? Tu não tem nenhuma conta no Google? Não tem nenhum Tenho, e-mail? tenho. Eu tentei entrar lá e deu erro. Vou tentar depois aqui para me ver. Ah, pô, tu tem que fazer um e-mail do Google. Tá bem, mas olha só. Quando chegar lá, tem essa... Ah, não, tô abrindo a metodologia de pesquisa. Tu é doido. Pera lá. Deixa eu abrir o extensão rural. Pera lá, metodologia de pesquisa. Um minutinho. Puxa. Hoje é sexta, né? É. Conversa, seu. Oi? E segunda-feira eu tenho um compromisso sério com o Lau. Que bom. Sei, lá na CFR. Muito Compromisso bem. sério, Juquira, braba. Não tô conseguindo projetar aqui. Ah, sim, agora vai. Foi não, essa praga. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Ah, sim. Tá, não tô conseguindo projetar aqui para vocês verem. Mas a ideia é essa, de que nessa plataforma estão todos os materiais. Querendo ver uma aula de novo, pegar algum material, baixar tudo, tá tudo aí. Mas eu vou mandando individualmente para vocês as atividades. Mas fica tudo aí para quem quiser, para não ter que ficar baixando também no celular, para não ficar pesando. Porque aí são as nuvens que a gente diz, certo? Aí, Oséias, precisa ter uma conta no Google, precisa ter um e-mail, né? Mas é tranquilo. Então, Andrade, lá tá as atividades também, tá? Tá. Tudo que eu fiz até agora tá lá. Só que, Ítalo, você não vai mandar as atividades para lá. Você vai lá tem as videoaulas, as atividades, tudo. Só que quando você baixar, por exemplo, uma atividade, fizer a atividade, você vai mandar para mim. Não gosto que mande a atividade lá, porque aí um aluno manda, outro manda, daqui a pouco tem muita coisa lá e fica confuso na cabeça de vocês. A gente vai usar lá só para postar os materiais, certo? Mas eu gostaria que vocês não fizessem qualquer aula, nada. Faz a aula, por exemplo, o Oséias está fazendo a aula 1, quando ele me manda, eu mando a 2, quando ele me manda, eu mando a 3. E essa de hoje foi a 4ª, entendeu? Então, pra gente ir assim, você pode até ir lá e pegar as coisas, o Ítalo, mas tu faz primeiro a aula 1, ok, mandou a atividade, depois faz a 2, para não ficar confuso, certinho? Então é isso, gente, por agora.